orava, buscava, mas estão apagados. Como fazer essas pessoas que... alguns falam assim, pastor, não tenho força. Eu falo assim, ó, vai orar. Ah, não tenho força para orar, não tenho força... Tem uns que falam que não tem força, que não conseguem. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Pastor, acho que a pessoa quando está nesse nível, né, ela precisa ser ministrada, né? Ela precisa buscar o Senhor e ser ministrada por alguém, né? Através da palavra. Receber uma ministração, né? Se alimentar da ministração de alguém para que ela possa, né, recuperar suas forças. É aquilo que nós falamos no início, né? A unção não impede o sono, né? As virgens que tinham azeite, elas também dormiram. Mas eu costumo falar uma coisa, pastor. Deus, ele tem compromisso com o que ele unge. E o momento de fraqueza, muitas vezes, é um processo. É um processo. Elias, eu só estou falando de Elias, né, pastor? É a unção de Elias. É a unção de Elias. eu costumo falar que eu estou me especializando realmente em Elias. Elias, ele vai passar aquele processo no pé de zimbro. Que processo é aquele? Eu falo até isso no livro. Aquele processo, o processo da fraqueza, pastor, muitas vezes, é onde o Senhor ele está te habilitando para algo novo. Às vezes aquele momento ruim... Aquele momento ruim é te habilitando para algo novo. Por quê? O apóstolo Paulo, ele disse, né, se eu não me engano, 2 Coríntios, capítulo 12, ou é 1 Coríntios, 2 Coríntios. Ele disse o quê? Foi-me dado uma revelação. Eu conheço o homem, ele fala até como se fosse na terceira pessoa, né? Que foi ao céu, que há 14 anos foi ao céu. No terceiro céu. E esse homem viu coisas tão extraordinárias que não é lícito falar. Mas por causa de tamanha revelação, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. 3 vezes eu orei ao Senhor, dizendo, Pai, se possível, afasta de mim. Se possível, tira de mim, né, esse espinho. Quando Paulo fala 3 vezes eu orei ao Senhor, porque para o judeu, quando ele pede algo para Deus, ele fala uma vez só. 3 vezes ele está falando de um limite, ele chegou no extremo de pedir aquilo para Deus. E o Senhor disse para ele, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, e ali ele fala, ali eu entendi. E na verdade esse período de fraqueza, Deus está desenvolvendo algo em mim e é aqui que eu vou me tornar forte. Então esse período de fraqueza, né, que muitas vezes nós passamos, todos nós passamos. Nós só precisamos discernir isso. Porque às vezes nesse período de fraqueza, muitos acabam, né? Saindo de vez, se afastando realmente. Mas quando você entende isso, que isso é um processo e que Deus, nesse processo, ele está desenvolvendo algo mais poderoso na tua vida, justamente porque Paulo, o que Paulo disse? Por que foi dado o espinho na carne? O espinho na carne era para mostrar quem ele era. Ele fala que o espinho da carne foi dado pelo tamanho das revelações. O que Deus deu para ele foi tão grande que o espinho é como se fosse assim, ó. Deixa eu lembrar você que você não é Deus. E Paulo era um camarada que ninguém parava. Então, ele até fala assim, para que eu não me exaltasse pelo tamanho das revelações. Foi me dado um espinho. Então o espinho é para realmente eu lembrar, peraí, não, eu não sou Deus, eu não sou, não, se não é ele na minha vida. Então o espinho é para eu ter essa necessidade da graça. Porque se tem uma coisa que... Eu costumo falar uma coisa, pastor. Humilhação não mata ninguém, não. Pelo contrário, exalta. Humilhação? É a humilhação. A honra tem matado mais que a humilhação. A humilhação não mata. É por isso que Deuteronômio 8, o que Deus fala? Eu te levei no deserto, eu te deixei ter fome, eu te humilhei. Porque Deus não pode exaltar quem já está exaltado. Deus só exalta quem está humilhado. Então a humilhação, ela não mata ninguém, pelo contrário, ela cura. Ela cura da soberba, cura do orgulho, cura da prepotência. O que mata é honra. Tem muita gente que já morreu por causa de muita honra. Porque não soube lidar com a honra. Então a gente vai aprender a lidar com a humilhação para aprender a lidar com a honra. Porque nós não queremos lidar com a traição, né, pastor? Com os falatórios. Nós queremos lidar com a honra. Mas até com a honra você tem que aprender a lidar.
Até com a honra você tem que aprender a lidar. Imagina, pastor, Deus te dando algo tão poderoso, diferenciado, ao ponto de você falar as coisas acontecerem. Pastor, nós somos homens. Nós temos um ego que, se ele é massageado, ele inflama. E nós tomamos a glória de Deus. Quantos homens de Deus, pastor, que hoje, que foram uma referência no passado, mas que hoje estão apagados. Tem bastante. Tem bastante. Que foram honrados de tal modo e que perderam hoje apagaram. Então, por isso que eu falo que humilhação é um remédio para o nosso ego. É a cura do nosso ego. Para nós aprendermos a lidar com a honra de Deus. Porque a unção é muita honra para o homem. Que faz coisa extraordinária. Faz coisa extraordinária, pastor. Então a unção para um homem é algo extraordinário. Então, se você não souber lidar com isso, é por isso que Deus, antes de dar essa honra, Deus humilha. Deus prepara um deserto. Para quebrantar. Para quebrantar, para a gente receber, como o apóstolo Paulo disse, entender. É a graça. Eu até lembrei uma frase de um livro, esqueci o nome do livro, mas eu falava muito no instituto que eu estudei, que Deus permitiu Saul na vida de Davi para matar o Saul que tinha dentro de Davi. Meu Deus.